Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez estamos aqui na nossa escola dominical e nós vamos dar continuidade então ao nosso tema, né, que é profetismo bíblico. Então é uma honra muito grande mais uma vez nos reunirmos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a nossa aula, né? Hoje nós então estamos dando continuidade nós estamos na nossa sexta aula, né? Na nossa sexta parte. Semana passada não deu para a gente continuar o nosso estudo, né? Teve um evento regional, mas a gente dá continuidade então aqui à história da profecia bíblica, né? Na verdade, nós estamos na segunda parte desse tema, né? Estamos na nossa sexta aula, né? Mas na segunda parte desse tema relacionado à história da profecia bíblica. Na semana retrasada nós vimos os profetas, o início da profecia, né? E os profetas oralistas, né? Aqueles que apenas têm o registro da sua profecia de forma oral, né? E hoje nós vamos entrar nos profetas escritores, né? Aqueles que a gente tem o livro no qual o profeta ele escreveu, né? Escreveu a sua profecia. Ok? Então vamos dar então a continuidade. O meu som está ok aí? Todo mundo está ouvindo bem? Dá um joinha aí, dá um ok se todo mundo está me ouvindo aí bem. Se tiver tudo tranquilo, vamos seguir aqui. Bom, eu quero dar aí bom dia aí a todos, né? Nosso irmão Eduardo, Marlene, sejam bem-vindos, a irmã Rita, Vicente, o irmão Cido, a irmã Deusi, Solange, a irmã Verônica, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. E aos demais irmãos também, que não fizeram nenhum comentário ainda, mas que estão aí conectados junto conosco, também sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe aí a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos dar início então. Deixa eu colocar nos slides aqui. Bom, sigamos então aqui. Como eu falei, nós estamos então na nossa segunda parte desse tema, a história da profecia bíblica, e hoje nós vamos trabalhar então a parte dos profetas escritores. Bom, nesse momento é um momento que a gente chama, né, dentro da história bíblica, né, a gente chama de o século áureo da profecia, ou o século de ouro, né, da profecia, que é onde a gente tem a maior parte, né, da profecia, né, nos seus escritos, e a profecia de forma abundante, né, e uma riqueza muito grande que nós temos com os profetas se levantando para falar da palavra de Deus aí. Então, é mais ou menos o período do século 8 a.C., tá? Século 8 a.C., mais ou menos ali a gente tem no período que vai de 800 a 701 a.C. Então ocorre mais ou menos um fenômeno novo dentro da profecia em Israel, né? Que é o aparecimento então dos profetas que deixam sua obra por escrito. Eles são conhecidos como os profetas escritores. Como eu falei, né, tem aqueles profetas que a gente chama de profetas oralistas, que são só apenas aqueles que têm registro de histórias deles, mas eles não escreveram um livro, que é o caso, por exemplo, de Elias, Eliseu. Mas aqui é diferente, agora a gente vai estar estudando os profetas escritores. Bom, essa época mais ou menos é uma época que a gente diz que houve a rejeição do tema do reformismo, né, para dar lugar à ideia de uma ruptura total com as estruturas vigentes. O que seria isso, né? Então, por exemplo, na época ainda lá de Elias, Eliseu, Samuel, né, esses profetas oralistas, eles se levantaram com uma forma, com um jeito, né, levantados por Deus com a perspectiva de trazer uma grande reforma nas instituições existentes na época, tanto religiosas
com os sacerdotes, com os reis, né, a monarquia, né, a questão política e por aí vai. Então os profetas eles se levantavam com o propósito de guiar e direcionar o povo e dizer, olha, esse caminho não é um caminho certo, então vamos voltar para o caminho correto, vamos reformar, vamos renovar isso daí, porque o caminho que a gente está seguindo não é um caminho correto. Então essa era mais ou menos a característica da profecia nesse momento anterior, que é uma ideia, uma perspectiva de uma reforma geral, né? Só que já com esses profetas e escritores a gente percebe já uma certa perspectiva de que realmente as reformas não era algo que estava no coração de muitos desses líderes, né? E quando eu digo assim os sacerdotes e os reis, né, é que muitas vezes eles se corrompiam e com isso corrompia todo o povo também, e isso desagradava a Deus e trazia certos juízos para eles, né? Então os profetas eles já se desligam totalmente dessas, eles não ficam mais refém, vamos dizer assim, dessas estruturas como a monarquia, com o rei e com propriamente os sacerdotes que eram autoridades também na época, né? Bom, e nesse período inicial aí nós temos 4 profetas, né? Nós temos Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Eu coloquei uma letra aí depois do nome deles. O N significa Reino do Norte, tá? E o S significa Reino do Sul, tá? Depois eu vou mostrar o mapa para vocês, para mostrar que teve um certo período de divisão. Eu já expliquei para vocês mais ou menos a divisão do reino, né, de Israel, né, onde 10 tribos ficaram com o Reino do Norte, que também é chamado de Israel, continuou se chamando Israel, com a capital em Samaria, e as 2 outras tribos, né, contando com Judá, ficou chamado Reino do Norte ou Judá, com a capital em Jerusalém. Tá? Então Amós e Oséias, por exemplo, eles profetizam nessa localidade que é chamada o Reino do Norte ou Israel, né? Enquanto Isaías e Miqueias profetizavam no Reino do Sul, ou seja, ali por volta do Reino de Judá, em Jerusalém, tá? Então eles se movimentam, né, destacando 3 aspectos fundamentais. Quando esses profetas se levantavam, eles tinham o propósito de ser instrumentos de Deus para falar a respeito do aspecto social, político e religioso da nação. Então os profetas, como eu tenho dito para vocês, eles eram representantes de Deus e eles serviam como uma espécie de termômetro para o andamento, né, do povo de Deus. Porque vamos pensar o seguinte: Israel era uma nação que estava em aliança com Deus. Então, como era uma nação que estava em aliança com Deus, então eles tinham que se submeter ao senhorio e à soberania do Senhor. Então, com isso, Deus colocou algumas leis pelo qual o povo teria que seguir, até para estar em relacionamento com o Senhor. E na medida em que eles quebravam esses mandamentos, que eles se desviavam desses mandamentos, os profetas, como representantes de Deus, se levantavam para justamente dizer para eles que o caminho não era esse caminho era o caminho errado. Como eu falei na semana passada, na semana retrasada, mais ou menos assim, o profeta ele tinha a característica de condenar, era anúncio e denúncia. Então a denúncia era denunciar o pecado, denunciar os erros, porque tudo o pecado traz sérias consequências. Então eles deveriam seguir o plano, né, seguir a palavra de Deus, para o juízo divino não vir sobre a nação, né? Então eles tinham que seguir os preceitos da palavra de Deus. Então o profeta ele se levantava para pregar, para falar: olha, esse caminho está errado, então a gente precisa seguir o caminho correto, né? E quando eles se convertiam, quando eles se arrependiam, o profeta ia lá e anunciava, né, a salvação, anunciava, né, a restauração, a bênção de Deus sobre a vida deles. Então vamos lá, né? Então o que eles falavam a respeito do aspecto social?
Então, esse tema ele aparece nos 4 profetas, tanto, voltando aqui, tanto em Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Estudando esses livros, a gente vai perceber que o tema relacionado ao aspecto social está na linguagem e na fala dos 4. Então, Amós e Miqueias, eles são os mais preocupados com os aspectos sociais, né? Então, Amós com os marginalizados e Miqueias com os camponeses, que estavam sendo oprimidos, né, pelos senhores lá, né? Isaías, já numa ótica mais urbana, porque ele está ali mais em Jerusalém, que é um lugar mais urbanizado, ele atenta para a opressão dos pobres, mas também da corrupção dos ricos, né? Então, esses profetas eles vão se levantar para falar justamente contra esses males da sociedade, das injustiças, da corrupção, das pessoas se corrompendo, e que tudo que estava escrito na lei do Senhor, que era para eles, para tanto o povo como aqueles que exerciam autoridade, deveriam seguir a palavra, a lei, para não se corromperem, para não fazerem coisas que eram erradas, que estavam contrário ao que a palavra dizia. Então a gente vê uma certa negligência na sociedade como um todo. E com isso esses profetas se levantam para realmente pregar e dizer o seguinte: olha, a gente precisa seguir o padrão da palavra, seguir o padrão da lei de Deus, da lei do Senhor, o padrão ético, moral, de um Deus que nos manda realmente obedecê-lo, na qual se resume todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? E nisso desencadearia outras leis, no qual Deus ele também ordenava e designava para o povo seguir, né? Mas de uma certa forma, a sociedade, o coração do homem, desde aquela época, era corrompido e se desviava para fazer o mal. E por isso esses profetas pregavam para haver o arrependimento no coração do povo, para se desviar, vamos dizer assim, o castigo, o furor da ira de Deus. E também tem outro aspecto, que é o problema religioso, que também era um tema que os profetas eles se levantavam. Por exemplo, o culto aos deuses estrangeiros, especialmente a Baal. Então começou a haver uma espécie de sincretismo, de mistura de religião, né? E os profetas eles começavam a combater essas heresias que estavam surgindo dentro do povo, dentro da mentalidade da fé do povo. Então eles estavam misturando as coisas, servindo ao Deus Yahvé ou Jeová, né? E ao mesmo tempo servindo ao Deus Baal, servindo a Moloque, servindo a outros deuses que dentro da sua forma de culto, por exemplo, o culto a Baal era um culto que envolvia prostituição, ou seja, existia um sexo ilícito, a prostituição, adultério, né, para invocar o Deus Baal. Então isso tudo era algo que era condenado na lei de Deus, era condenado na palavra de Deus. Por isso os profetas começaram a se levantar. Oséias era um desses, né? E ele vai profetizar e vai falar realmente que Deus não estava se agradando da maneira como eles estavam cultuando e servindo, né, a vários deuses, né? Então isso não estava correto. Uma outra fala, né, é a falsa ideia de Deus fomentada por um culto vazio, uma piedade sem raízes, né? Aquela tentativa de manipular Deus, de eliminar suas exigências éticas, né, querendo contentá-lo com oferendas, sacrifícios de animais, peregrinações e orações. Ou seja, os 4 profetas eles começam a combater essa espiritualidade vazia, essa religião vazia, na qual eles tinham um caráter deturpado, ou seja, eles faziam coisas erradas, pecavam, mas chegavam lá no culto, sacrificavam um animal lá e pronto, estava com aquele sentimento de culpa amenizado no seu coração. Então não tinha aquele compromisso de mudança de vida, de transformação que a palavra requeria deles, do andar com Deus, do Deus da aliança, né? Que requeria que eles também firmassem, né, o compromisso de mudarem as suas vidas.
E isso estava desagradando ao coração de Deus. Era mais ou menos o que acontece muitas vezes hoje em dia. As pessoas vão nos cultos, vão nos templos para celebrar, para adorar a Deus apenas com os lábios, né? Mas o coração fica longe de Deus. Ou seja, às vezes canta, ora, né, fala da boca para fora, mas não vive a palavra de Deus. Não deixe com que aquela palavra transforme, mude verdadeiramente a sua vida. Isso que eu citei, por exemplo, está lá em Isaías capítulo 1, capítulo 2. Você vai ver nitidamente Isaías proclamando e denunciando esse erro, essa espiritualidade vazia, rasa, que não tem um comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, né? Essa espiritualidade, essa fé de troca com Deus. A pessoa mente, a pessoa faz a coisa errada, se corrompe, mas aí vai ali no culto, né, dá aquele dízimo, aquela oferta, faz aquele sacrifício ali e pronto, né? Estou bem com Deus. E mantém as mesmas práticas erradas e pecaminosas. Isso não agrada o coração de Deus. Então esses profetas, eles começam a se levantar para criticar isso, para denunciar isso, para dizer que isso não agrada o coração de Deus, né? Você vai ver Amós falando só: não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você fazer orações se o seu coração está longe de Deus. Então os profetas começam a se levantar para denunciar essa espiritualidade rasa e falsa. E também um outro aspecto que os profetas eles se levantavam, né, e eles viam, estavam relacionado ao problema político, né? Então, por exemplo, em Osés e Isaías que vai ganhando mais força esse aspecto, né? Então, colocando na história aqui, né, a centelha que fará a bomba estourar, por exemplo, é a subida de um imperador chamado Teglat-Falazar III, né, em 745 a.C., ao trono da Assíria, né? Então a política imperialista dele e de seus sucessores transformaram o Antigo Oriente num campo de batalha. Então o Egito seria a única força capaz de opor-se à Síria. Então vamos pensar o seguinte: nessa história, nesse período aí, o Antigo Oriente Próximo, né, ali naquela região onde está localizada a Palestina, antigamente não, até hoje, né, aquela região ela é pautada, né, por muitos problemas de guerras, né, de domínios, de conquistas. E naquela época não era diferente, era até pior, vamos dizer assim. Então, como eu já falei para vocês, existiam certos países, nações, né, que se levantavam com poder imperialista, com ideia de dominar o mundo como um todo, de dominar o mundo. Essa perspectiva de dominar o mundo não é algo só moderno, né? Sempre o homem ele quis, né? Você vê isso desde o princípio da Bíblia, né? Depois que o homem se corrompeu, a gente vê lá com a história da Torre de Babel, o homem com sua ideia de querer dominar, de querer imperar, de querer destruir, de querer fazer, né? De assumir para si, né, essa perspectiva imperialista de domínio, né, de subjugar o outro, né, de mostrar sua força, né, de humilhar o outro. Então isso está presente na nossa humanidade pecaminosa, decaída, e por isso a gente vê até hoje, né? Até hoje a gente vê certas nações querendo dominar, querendo demonstrar sua força imperial, né? Então não era diferente nessa época. Então nessa época desses 4 profetas, o grande império que se levantou é o Império Assírio, tá? O grande Império Assírio que veio com sua política de dominação e de destruição e de dominação de todos os povos à sua volta. Quem não se submetesse era arrasado, era tudo destruído. E eles submetiam outras nações com altos impostos que tinham que pagar, né? Então muitas dessas nações menores, que era o caso de Israel, por exemplo, que era o caso de Judá, que eram nações pequenas, e como outras também, os filisteus e por aí vai, os moabitas, os amonitas, eles tinham, de uma certa forma, ninguém quer se submeter também a uma potência, tem que pagar impostos e tal, né? Então era uma época que ia acontecer muitas revoltas, muitas guerras, né? E o único império
o único força que poderia naquela época medir forças com a Assíria era o Egito, né? Então, como nós vemos aqui, né, Israel e Judá, eles farão a política oscilar em quem apoiar neste cenário, né? Então Oséias e Isaías, eles fazem oposição radical às rebeliões contra a Assíria e às alianças com esse país ou com o Egito, né? Então, por exemplo, a impressão que a gente passa ao ler os textos bíblicos era que Deus não queria que a nação dele, né, o povo dele, não se coligasse nem com a Síria nem com o Egito, que pelo menos se afastasse dessa briga de cachorro grande, vamos dizer assim, que eles não se envolvessem nessa disputa. Mas, por exemplo, a gente vai ver que Israel, o reino de Israel, o rei da época acabou sendo tentado a se unir, por exemplo, ao Egito para tentar fazer força contra os assírios. E aí a gente vai ver que isso desagradou a Deus, Deus não queria que fizesse isso, e eles acabaram sofrendo consequências sérias por causa dessa rebeldia, dessa rebelião, né? Então, só para vocês verem mais ou menos aí no mapa, aqui a gente tem um mapa, né, da antiga Palestina, da antiga Palestina na época, né? Então, se você for notar aí nesse mapa, tanto na parte amarela, na parte que está aí contornado em amarelo, quanto que está contornado em verde, é o que a gente denomina Israel, né? Como um todo. Mas, como nós vimos lá no livro de Reis, houve na época, depois que Salomão morre, né? E aí seu filho Roboão assume o reino, e aí há um certo problema, né? Roboão faz o que era mal aos olhos do Senhor, e ali há uma divisão no reino, tá? Então nós temos aí a parte amarela, o que é denominado então como o reino de Israel, com a capital em Samaria ali e todas as outras cidades que são ligadas a Israel, né? Ao reino de Israel, ou chamado Reino do Norte. E a parte verde aí é o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, tá bom? Então aqui eu até coloquei o número de tribos, são 10 tribos, a capital em Samaria. Teve a sua queda em 722, justamente por aquilo que eu falei, né? Israel acaba querendo se coligando com outros povos para ir contra o Império Assírio, e isso foi caro a eles, né? Então o Império Assírio acaba conquistando e arrasando com todo o reino de Israel, e depois ficando só o reino de Judá, né? E o reino de Judá, né, tinha, por exemplo, a história e o testemunho, né, de erro de Israel, né? Então eles poderiam muito bem aprender com o erro do seu vizinho, do seu irmão, mas eles acabam também mais tarde, séculos depois, cometendo os mesmos erros. E aí vem o exílio chamado os babilônios, que se levantam depois, né, com um novo império. Eles derrotam os assírios e tomam todo o império, né, do mundo mundial na época, vem pelos babilônios. E aí eles acabam também conquistando Judá e levando cativo, né, os exilados, né, daí que a gente fala, né, o exílio babilônico, né, que acontece justamente por essa parte aqui verde, né, que é o reino de Judá, o reino do sul. Bom, então basicamente é um resumo que eu passo para vocês, localizando historicamente aonde que esses profetas como Oséias, Amós, Miqueias e Isaías, eles profetizam mais ou menos nessa época e nesse tempo aí, tá bom? Principalmente nesse tempo no século 8, onde eles estão realmente querendo pregar e falar contra os erros da nação, do pecado da nação, para que não acontecesse o que acabou acontecendo, que é a destruição da nação, tá? Então, por causa do pecado, do erro deles, a nação acabou, tanto do reino do norte, depois, posteriormente, tá aí, o reino de Judá é bem posteriormente, não é da época desses profetas, não. E aí depois a gente vem um curto período de silêncio, né? Uma época áurea da profecia, seguida de muitos anos de silêncio, 75 anos mais ou menos, né? Depois desses 4 profetas. O fato explica-se pelo longo reinado de Manassés, que foi um dos piores reis, né, de Judá,
Foi um rei totalmente despótico, né, que derramou rios de sangue inocente. Ele foi um que adorava o deus Moloque, que sacrificava crianças, né? Então ele inundou. Aí nesse tempo a Assíria já tinha destruído o reino de Israel, o reino do norte, e queria destruir o reino de Judá também, mas Deus não tinha permitido ainda, né? Então, por causa de reis como Manassés, que não tinham temor a Deus, começou a acontecer uma série de problemas. E por isso, esse período de Manassés como rei, nós não temos muitos profetas nessa época. Alguns historiadores vão dizer que não temos profetas na época de Manassés, porque Manassés foi um grande perseguidor dos profetas, inclusive matando muitos desses profetas. Talvez a gente não teve profetas nessa época, mas talvez a gente não tenha registro deles porque eles foram mortos, né? É possível, por exemplo, que nesse tempo surgissem profetas que não fosse permitido falar, né? Mas talvez Naum seria o único profeta conhecido durante o longo reinado aí de Manassés, né? Bom, e aí a gente chega mais ou menos no apogeu da profecia, que é o período então dos profetas próximos, né? Como eu falei, o reino de Israel já estava destruído, então só ficou aquele reino verde lá que eu falei para vocês, que é o reino de Judá, o reino do sul. E aí, os últimos 50 anos desse reino do sul é caracterizado pelo surgimento dos profetas Sofonias, Abacuque e Jeremias, que vão profetizar mais ou menos nessa época e nesse reino de Judá ali, próximo a Jerusalém. Muitos estão ali em Jerusalém, né? O período é mais ou menos no século 7, né? Que vai de 642 a 609 a.C., né? Já é um período pós-Manassés. Então você pode ver que depois que Manassés morre, entra outro rei, então já começa a aparecer outros profetas importantes, né? Mas é em 640, por exemplo, que o rei Josias ele assume o trono, né? Então durante o seu reinado, a Assíria enfraquece o seu poder político e militar, e aí permite Josias consolidar seu reinado e promover uma série de reformas, porque por causa de diversos reis que se desviaram do Senhor, que serviram a outros deuses, a nação estava corrompida e longe do Senhor. Então Josias ele se levanta como um rei, que diz a palavra lá no livro de Reis, que é um rei segundo o coração de Deus, que fazia conforme Davi fazia. Então ele começou a fazer reformas no seu reinado, principalmente porque ele encontra no templo que estava fechado, né? E ele passa a abrir o templo para que voltasse o povo a cultuar a Deus, a buscar o Senhor, e é encontrado o livro da lei, que muitos vão dizer que possivelmente era o livro de Deuteronômio, né? E aí, ao ler o livro de Deuteronômio, ele começa a ficar preocupado, porque ele viu o quanto que a nação estava distante de Deus, que estava fazendo tudo que era contrário à lei do Senhor. Então ele começa a se desesperar. Ele chama os sacerdotes, chama o profeta, né? Aí é o aparecimento da profetisa Ruda, né? Que ajuda ele a discernir algumas coisas. Então ele começa a ficar desesperado e chama o povo ao arrependimento, a se arrepender, a se quebrantar, porque tudo que o povo estava fazendo, tudo que a nação estava fazendo como um todo, estava indo contrário à palavra de Deus, e com isso o juízo era iminente da parte de Deus. Então ele se preocupa e começa a se arrepender, começa a chamar o povo ao arrependimento, a buscar o Senhor. E por causa disso, Josias ele experimenta um período de grande prosperidade no seu reino. Prosperidade, paz, bênção, né? Ele purifica o culto, as pessoas passam a cultuar o Senhor. As referências também, 2 Reis 23, 2 Crônicas 34 e 35. Né? E ele restaura a Páscoa, né? Que era a grande festa, a principal festa para os judeus, né? Que é a celebração da libertação da escravidão do Egito para a terra prometida, né? Então é um momento de celebrar e de louvar o nome do Senhor por causa da lei, né? Da palavra do Senhor aí. Bom, então nós temos então aí Josias nesse período, né? A reforma josiânica com o profeta Josias. Então esse período, mais ou menos 609 a 586, então com a morte do rei Josias, o reino de Judá ele passa a ficar instável outra vez. Aí é neste período que o reino babilônico, né, com Nabucodonosor, passa a expandir seu império no Antigo Oriente,
inclusive dominando o reino de Judá, dominando tudo, né? E ele quer o quê? Impostos, altos impostos, que todos se subjuguem, né? Mas eram impostos tão pesados que às vezes aquelas nações mais pobres não tinham condições de bancar, e aí aconteciam muitas revoltas, né? Nesse período, né, temos Sofonias, ele atua no reinado de Josias. Possivelmente Sofonias é um sacerdote, é um profeta sacerdote, porque ele está ligado ao templo. Ele ajuda o rei na reforma religiosa. Sua pregação consistia em combater também o sincretismo religioso, aquilo que acontece com Oséias e Isaías lá no Reino do Norte, ainda quando o Reino do Norte existia, o Israel antigo existia, né, que pregava contra aquela espiritualidade rasa, falsa, estava acontecendo também no reino de Judá. Aí Sofonias, ele começa a pregar também contra esse sincretismo, essa mistura, né, com outros deuses, né? Ou seja, você servia a 2 deuses, a 3 deuses, a outros deuses. Isso era uma abominação, né, para a religião de Judá, né, judaica, né? E por isso o Sofonias ele prega contra isso também, porque estava errado. Por isso Josias ele lê a lei e fala assim: gente, a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo, a gente tem que voltar para a palavra. Só um parênteses aqui, dentro dessa história, né? Eu sei que eu estou tentando dar detalhes aqui resumido, né, porque é muito mais profundo, né, o negócio, mas só abrindo um parênteses para mostrar para vocês o seguinte, né? Tanto na história bíblica quanto na história do cristianismo, todos os avivamentos que surgem ao longo da história só aconteceram porque as pessoas ou o povo se voltaram para a palavra de Deus, tá bom? Então, toda vez que o povo se voltava para a palavra, para ver aquilo que era a vontade de Deus, para seguir os mandamentos do Senhor, Deus vinha com o seu poder, com a sua graça, restaurava, abençoava, operava maravilhas no meio do povo. Mas toda vez que o povo se desviava da palavra, via juízo, via castigo, via problemas maiores. Então, se tem uma coisa que a gente pode aprender com isso tudo, é o seguinte, né? É para a gente não se desviar da palavra de Deus. Não é à toa que a aliança que Deus ele faz com o povo, com Moisés lá no Sinai, quando a gente vê isso lá em Êxodo no capítulo 19, qual é o fundamento dessa aliança? É a entrega das leis, dos 10 mandamentos. Então Deus ele faz a aliança com o povo e entrega para o povo o quê? Os seus 10 mandamentos, que é a sua lei moral. Então, uma das formas do povo ser abençoado com todas as promessas da aliança, né, promessas de bênção, de ter um Deus que vai estar sempre dando vitória e bênçãos para o povo, está condicionado a obedecer à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor. É lógico que depois, com a aliança em Cristo, nós como cristãos, nós entendemos que a aliança, a nova aliança com Cristo na cruz é uma aliança que substitui essa aliança sinaítica, né? E que nós temos uma aliança aí que passa a ser uma aliança incondicional, mas que o próprio Jesus ele diz: vocês são meus discípulos se obedecerem aos meus mandamentos, ou seja, às minhas palavras. Então é muito interessante, né? Porque Deus, quando ele instrui o seu povo com a sua palavra, a palavra é aquilo que revela a vontade de Deus para nós. Então nós devemos seguir, né, essa palavra para sermos abençoados. Porque a palavra é como se fosse um manual nosso, uma bússola, para que a gente não venha se perder. Ou seja, Deus ele não quer nos castigar simplesmente por causa dos nossos pecados, simplesmente porque nós pecamos. O pecado, na verdade, ele prejudica nós mesmos. O pecado, o salário dele é a morte, a consequência dele é a morte, a destruição total. Então toda vez que Deus se levanta contra o pecado é porque ele não quer que nós, o seu povo, seja destruído. Por isso que nós temos um levante dos profetas para direcionar o povo para não pecar e para não ser destruído, porque Deus não quer que seu povo seja destruído. Bom, seguindo aqui adiante, então, nós temos também nesse mesmo período Abacuque. Eu já dei um estudo para vocês sobre o livro de Abacuque, né? Depois, se você quiser, você procura aí, né?
na nossa página, também está lá no nosso YouTube, né? Abacuque ele vive também nesse período, que é esse período já exílio babilônico, né? Ele é contemporâneo de Jeremias, né? Sua profecia é um anúncio da queda do reino imperialista opressor da Babilônia, mas ele também fala, né, que esse reino cruel, esse reino opressor imperialista da Babilônia, eles é que vão acabar destruindo Jerusalém por causa do pecado e do erro do povo. Então o profeta Abacuque se levanta dizendo o seguinte: olha gente, a gente precisa seguir a palavra do Senhor, porque ele começa a ver injustiças na sociedade também, problema social, como eu falei, né? De injustiça, de corrupção, né? E aí ele começa a ver, meu Deus, tudo isso que a gente está cometendo vai nos levar a um castigo. Então Abacuque ele prega contra isso e ele começa a falar, né, que a gente precisava viver pela fé. E também temos Jeremias, né, que atuou nos reinados também de Josias, Joaquim e Zedequias, e depois da queda de Jerusalém, né? Ele viveu nesse período pré-exílio e até o período exílio, até o período exílio babilônico, apesar dele não ter sido transportado para a Babilônia. Sua mensagem, né, a mensagem principal de Jeremias consistia no chamado ao povo que o abandonou, né, à conversão, né, à volta a Deus, né, e também de esperança de um futuro descendente de Davi que praticará o direito e a justiça e de uma nova aliança. Ou seja, a mensagem de Jeremias consistia em dois principais temas, né? Primeiro, do arrependimento, né, porque a palavra no hebraico para arrependimento, ela significa, a tradução literal dela seria volta, ou seja, voltar-se para Deus. É como se você estivesse indo por um caminho, mas esse caminho é um caminho de perdição, de pecado, de morte. Então se arrepender é você voltar para o caminho de paz, de bênção, de vitória, de santidade, que é o caminho de Deus. Então esse é o sentido da palavra arrependimento na Bíblia, né? Então os profetas, especialmente Jeremias, né, estava já visualizando, né, uma condenação, o juízo iminente de Deus, que era através dos babilônios que viria para destruir Jerusalém e acabar com tudo, como aconteceu com o reino do norte, com o seu irmão Israel. Então o profeta Jeremias, preocupado com aquilo e sendo usado por Deus, começa a pregar o arrependimento. O povo precisava voltar-se para Deus, voltar-se para a palavra, para serem abençoados, né? Uma volta para Deus, né? E também uma mensagem de esperança, né? Que era realmente uma mensagem futura, né? Apontando até para Cristo, né? Para a nova aliança que viria, onde Deus escreveria nos nossos corações a sua lei. Está lá em Jeremias capítulo 31, né? E a gente vê esse cumprimento justamente em Cristo, né? Então uma profecia preditiva, né? Prevendo o futuro que viria por acontecer. Bom, e aí, gente, eu encerro aqui a nossa aula de hoje, né? Porque não dá pra gente ir mais a fundo, porque como é história, eu sei que história, ela às vezes é cansativa, né? E principalmente muitos de nós que às vezes não temos às vezes, o costume, né? E o entendimento amplo da história bíblica, da história de Israel, às vezes pode ficar maçante, tá? Então eu vou deixar para a semana que vem a gente entrar no período do exílio babilônico e do pós-exílio e falar dos profetas que profetizaram nesse período. Hoje eu fiquei apenas no período do pré-exílio, né? Comentando acerca de alguns profetas, dos primeiros profetas que eram profetas escritores, né? Que é o caso de Oséias, de Amós, Miqueias e Isaías, né? Que também são desse período pré-exílico, né? Mas principalmente também Naum, Abacuque, Jeremias e Sofonias, que viveram nesse período mais próximo do exílio babilônico, mas eles estão ainda no pré ainda, visualizando como profetas que eles tinham, né, com o dom da visão, vendo o que estava por acontecer de juízo, de castigo, né? Bom, o que a gente pode tirar de conclusão e reflexão desse estudo até agora aqui? Primeiro, qual a importância do profeta e da profecia nesta época, né? A gente pode começar a pensar e meditar o seguinte: nossa, quanto que o profeta ele tinha um papel muito importante na sociedade. Porque, como eu falei, eles eram como um termômetro. Muitas vezes o castigo demorou um pouco para vir, a ira de Deus para vir para o povo, era por causa dos profetas que se levantaram para pregar.
Então a pregação desses profetas, a ministração deles, vamos dizer assim, retardou o juízo de Deus muitas vezes para a nação, porque diante da pregação deles falarem aquilo que estava na lei, que era da vontade de Deus, o povo, muitos acabavam se convertendo, muitos acabavam dando voz, ouvidos à voz do profeta, né? Então o profeta ele passa a ter uma importância sem precedentes na história como um todo, tanto de Israel quanto de Judá. E aí, pensando para os dias atuais, de hoje, né? Olhando para o cenário atual, né? E já que nosso tema que a gente tem procurado meditar aqui é sobre a vocação profética da igreja, né? Olhando para o cenário atual, a igreja, né? Será que ela tem exercido seu papel profético frente às questões sociais, religiosas, espirituais e políticas do nosso tempo? Já que os profetas naquela época eram usados para realmente falar e condenar, para dizer aquilo que estava errado. Ou seja, por que os profetas viam que estava errado? Porque eles liam a Bíblia, porque eles tinham comunhão com Deus. Deus falava com eles através de visão, como nós vimos, através da audição, mas eles também liam a lei que tinha, da palavra. Então, ao ler e saber aquilo que era a vontade de Deus e olhar para a sociedade, eles viam o quê? Eles viam que muitos não estavam seguindo a palavra. Eles viam que muitas pessoas estavam cometendo injustiças, se corrompendo. Eles viam que muitas pessoas que se diziam crentes, que se diziam servos de Deus, mas estavam praticando coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Ou seja, não adiantava, porque meia obediência é rebelião para Deus. Ou você obedece 100% ou você não obedece. Né? E que os seus reis, os seus políticos da época estavam cometendo falhas, erros, e os profetas, imbuídos pela palavra, chegavam e apontavam o dedo da ferida e falavam: olha, isso daí está errado, não pode, está errado, não podemos seguir isso. Cadê os profetas dos nossos tempos? Cadê a igreja, a vocação, né? A igreja que tem essa vocação profética de denúncia e anúncio, de denunciar as injustiças, os pecados, não só da igreja, mas do povo, de alertar, de falar. O profeta é um atalaia. O atalaia servia para dizer, né? O atalaia era uma espécie de vigia, e muitos profetas, Ezequiel vai falar sobre isso, né? Ele como um atalaia. O atalaia era aquele que era uma espécie de vigia, sentinela, que ficava numa torre alta, olhando ao redor para ver se não via nenhum inimigo. Quando apareciam os inimigos, ele tocava a trombeta e dizia: olha, os inimigos estão chegando, então vamos nos preparar. Então o atalaia é aquele que alertava o povo contra ações maléficas que estavam surgindo à sua volta. Então esse é o papel do profeta. Então esse estudo, né, nos faz começar a pensar e analisar, né, um papel que a gente tem que ter, de acima de tudo, nós somos o povo da Bíblia, da palavra de Deus. E nós devemos nos pautar pela palavra de Deus. Então aquilo que está certo, a gente tem que bater palma e dizer: ok, vamos seguir em frente nessa proposta, vamos seguir em frente nessa luta. Mas se tiver alguma coisa errada, a gente não pode deixar de anunciar, deixar de denunciar, deixar de falar. Eram assim os profetas, né? Então os profetas, eles tinham a missão de levar Deus ao povo e o povo a Deus, com a mensagem de arrependimento, né? Então eu deixo assim essa reflexão aqui para nós, né? Para a gente realmente meditar e pensar muito sobre isso, tá? E que a gente tem que analisar bem, né, o papel dos profetas, que muitas vezes, por causa daquilo que eles condenavam, daquilo que eles denunciavam, eles eram perseguidos por isso. Como eu falei, eram até mortos. Por quê? Porque muitas vezes estavam falando a verdade, e às vezes a verdade dói. Mas se a verdade é a verdade da palavra de Deus, por mais que ela dói na nossa vida, às vezes é necessário para gerar arrependimento e avivamento, porque importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Bom, queridos, eu deixo então aí essa meditação para nós, mas eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, né? Alguém que tem alguma questão aí para falar, né? Alguma dúvida,
quiser colocar, né, aí pode colocar. Esse aí é o nosso momento. Quiser fazer um comentário aí para acrescentar também, pode fazer esse comentário. A gente está na escola dominical. Se quiser também criticar ou discordar, é livre também, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, estou aqui apenas para ajudar e orientar vocês. É lógico que eu tô aqui falando numa geral, né? Um aspecto geral da história, né? Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou falando dos profetas, eu estou falando da história de Israel, né? Que é muito ampla, né? Então, por isso que eu estou dividindo em várias partes, porque para tentar vocês pegarem. Então é muito importante vocês, se puderem, essa semana, leiam o livro de Reis, tá? Vocês vão ver muito do que eu estou falando aqui, está lá no livro de Reis, livro de Pai Celestial. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pela nossa escola dominical, te agradecemos pelos irmãos, Senhor, que estiveram conosco nesse momento especial. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua bênção. Que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações sobre as palavras, Senhor, que foram ministradas aqui, sobre esse estudo, que essa palavra possa realmente estar, Senhor, encontrando espaço nos nossos corações, que possamos ser confrontados cada vez mais pela Tua palavra, quebrantados pela Tua palavra, para seguirmos, Senhor, no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado, cada lar, ó Pai, que juntamente comigo esteve, Pai, participando desse momento. Que o Senhor esteja realmente, Senhor, sobre as nossas vidas, nos fortalecendo e nos abençoando. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu te louvo, te agradeço e eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe então a sua vida. Obrigado aí, tenha um bom almoço e, se Deus quiser, até logo mais, né, que o Senhor ele possa estar aí nos abençoando, né, agindo aí sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.